Quem é maior, Jesus ou Deus? Jesus e Deus são a mesma pessoa? A lição de número 3 tem como título O Pai enviou o Filho. A nossa lição ela está composta por 3 tópicos. O texto áureo diz o seguinte: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 1 João capítulo 4, versículo de número 9. A verdade prática diz: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Vale ressaltar que o Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é um outro. Esses 3 formam a Trindade Santa. São coiguais em essência e glória. São diferentes apenas nas suas funcionalidades em relação à salvação da humanidade. Sendo assim, nós podemos observar que Jesus ele tem a mesma glória que o Pai, pois Jesus não é uma criatura, Jesus ele foi gerado por Deus. Portanto, ele é o herdeiro principal de Deus. Ele tem a mesma essência que Deus. Em João 17, versículo número 5, está escrito pelas palavras do próprio Jesus, dizendo: glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo lá na eternidade. Jesus não está falando de uma segunda glória. Jesus não está se referindo a uma glória diferente da que o Pai tem. Ele está se referindo à mesma glória, a glória que ele tinha lá na eternidade juntamente com o Pai. Então Jesus, ele tem a mesma essência que Deus. Sendo assim, nós podemos entender que Deus, por meio de Cristo, se relaciona com o homem. E aí chega-se a alguns questionamentos, né? Deus poderia simplesmente, com uma única palavra, resolver todo o problema da humanidade? A resposta é sim. Porém, Deus ele tem o seu propósito. E o seu propósito se cumprirá na humanidade. Deus não criou o homem para ser marionetes ou uma máquina pré-programada a fazer simplesmente o que ele quer. Deus ele quer ter um relacionamento, ele sempre quis ter um relacionamento com a humanidade. Nós podemos perceber lá em Gênesis que Deus ele conversava ao virar do dia, Deus ele visitava o ser humano. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esta passagem bíblica é uma prova de que Deus ele se comunicava diretamente com o ser humano ali no jardim do Éden. Então Deus ele queria que o homem fizesse parte da sua família. Não é que Deus queria, na verdade. Deus ele continua a querer. Ele quer que você faça parte da família dele. Ele quer que nós venhamos nos comportar como verdadeiros filhos dele. Então Deus estabeleceu propósito e ele não desistiu deste propósito, é o que veremos nesta lição. Porém, este relacionamento, esta intimidade que nós tínhamos com Deus, se perdeu por causa das nossas transgressões. No livro de Gênesis conta o primeiro pecado do homem e da mulher, quando enganados pela serpente que comeu do fruto que Deus disse: desta não comerás. Assim está escrito: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ela comeu, e ele comeu com ela. Ou seja, a partir do momento em que o homem peca, o homem perde esta comunhão com Deus. O homem começa a se afastar de Deus. E este não foi o único pecado que a humanidade cometeu. Vieram outros, como o homicídio, como a prostituição, como a bigamia, e dentre outros pecados que entristeceu o coração de Deus. A humanidade se tornou um local completamente depravado, um local completamente distante da presença de Deus. E Deus, ele se arrependeu de ter criado a humanidade, ou melhor, ao estado em que a humanidade havia chegado.
A Bíblia fala em Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Algumas pessoas usam essa passagem bíblica para afirmar que a Bíblia se contradiz, quando esta passagem não está se referindo ao propósito de Deus e que ele se arrependeu dos seus propósitos. Deus ele não se arrependeu dos seus propósitos, mas ele se entristeceu profundamente com o que aconteceu com a humanidade. Mas essa tristeza não foi o suficiente para que ele desistisse completamente daquilo que ele havia planejado. Tanto é que nós vamos perceber que Deus, sendo imutável, faz também um juramento a respeito dessa imutabilidade. Ora, nós os seres humanos, quando estamos discutindo entre nós, e para provar que o que nós estamos falando é a verdade, o que é que nós fazemos? Nós juramos. Eu juro pela minha mãe, eu juro por tudo que é mais sagrado. Com certeza você, em algum momento da sua vida, ouviu alguém falar algo parecido. E isso chega ao fim da discussão. Porém, Deus, querendo mostrar a imutabilidade do seu propósito, ele jura por si mesmo, porque não há nada maior do que Deus para com que ele pudesse jurar. Então, são duas coisas imutáveis a respeito de Deus. Primeiro, ele não pode mentir, e depois ele é eterno. Então, no livro de Hebreus, capítulo 6, número 17, diz: por isso, querendo Deus mostrar mais abundante a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Depois, nós iremos perceber que mesmo Deus não desistindo, ele não podia mais se relacionar com a humanidade. Porque o homem estava muito distante da santidade de Deus. E o homem não suportaria a glória de Deus. Ele veria a morrer se tivesse um contato diretamente com Deus. E é exatamente o que Deus fala para Moisés, quando Moisés audaciosamente diz: quero ver a tua glória, Senhor, quero ver a tua presença. E o que é que Deus responde a Moisés? Deus responde: e disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus está dizendo: vocês estão em pecados, vocês não podem ver minha face, porque se vocês verem, vocês vão morrer. Eu sou santo, a minha glória é santa, vocês estão corrompidos, vocês não suportarão a minha glória. Nós vamos perceber que neste momento, Deus dá os 10 mandamentos ao povo de Israel, através de Moisés. Moisés vê uma pequena fagulha, podemos imaginar assim, da glória de Deus. E quando ele desce do monte, do momento em que ele está se relacionando com Deus, para com o povo de Israel não consegue olhar a face de Moisés. Moisés teve que usar um véu por cima de sua cabeça. E Moisés vai ler os mandamentos para o povo de Israel. E Deus também fala diretamente com o povo de Israel. O povo de Israel começa a clamar: não deixa com que Deus fale conosco para que nós não venhamos a morrer. O povo tem medo. O povo percebe que Deus ele é poderoso, ele é muito grande. Mas Deus, ele quer se relacionar com o ser humano. Mas o ser humano está em uma situação depravada. Então, desde o momento em que Deus criou a humanidade, antes da fundação do mundo, ele já tinha traçado ali o plano de como seus planos se concretizariam. E é no livro de Efésios 1:4 que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E por que em amor? Porque um relacionamento genuíno é o que gera respeito, que gera amor. Deus ele não nos criou, como eu disse anteriormente, para sermos uma máquina programada. Deus ele quer que o homem se relacione com ele. Então, Deus, antes da fundação da humanidade, no início de toda a criação, Deus estabeleceu também a vinda de Jesus. Pois é, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 8, está escrito: adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
E aqui muita gente pode até questionar, né? Se Jesus já havia morrido lá na fundação da humanidade, porque desde a fundação até a sua vinda levou-se 4.000 anos? Por que Jesus não veio antes? Porque Deus, com apenas uma ordem da sua palavra, não resolveu todos os problemas, já que ele é Deus e tem todo o poder. Sim, Deus ele tem todo o poder e ele poderia fazer isso, conforme nós podemos pensar ou deduzir, mas Deus estabeleceu tempos e estações. Deus ele decretou como tudo deveria acontecer. E ele tem já a quantidade exata dos salvos. Ele já tem a quantidade exata das pessoas que irão reinar com ele na sua glória e que farão parte dos seus filhos, que serão co-herdeiros com Jesus. Isso sem sombra de dúvida alguma. Mas tudo acontecerá no determinado tempo de Deus. A Bíblia, em Eclesiastes, vai dizer que existe tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, Deus estabeleceu o seu propósito que acontecerá conforme o seu tempo. E não cabe a nós saber as estações, as coisas que foram programadas pelo próprio Deus. É exatamente o que os anjos falam para os discípulos quando Jesus, na sua ascensão, sobe aos céus e diz para eles: fica aí em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder e tal. Toda aquela história que nós conhecemos. Os discípulos questionam ali aos anjos qual seria o tempo da vinda do Senhor Jesus e do estabelecimento do seu reinado sobre a face da terra. A resposta foi essa: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, Deus ele criou o tempo. Deus ele não está sujeito ao tempo. Deus é soberano ao tempo, é soberano à humanidade. Então, ele estabeleceu, ele não está, como é que eu posso dizer? Deus ele não está sujeito à sua criação, mas a criação sujeito a ele. E no momento certo, Deus enviou Jesus. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 4:4. Mas vindo a plenitude, isto é, no tempo certo, a plenitude dos tempos, aqui está se referindo ao tempo certo, ao tempo determinado de Deus. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei. Então perceba que no contexto histórico, Deus estabeleceu desde Gênesis, desde Adão, até Jesus, um contexto histórico que estabeleceu parâmetros de como Deus se manifestaria à humanidade e como a humanidade poderia se religar de volta a Deus, ter a comunhão, o reconciliamento com o próprio Deus. Então, Deus estabelece a vinda de Jesus no momento certo, mas ele já anunciava isso aos seus profetas, que haveria de acontecer. No livro de Isaías, Deus ele fala para Isaías que haveria um sinal, e esse sinal seria que uma virgem daria à luz a um filho, e o seu nome seria Emanuel. É Isaías 7, versículo número 14, que diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. O que isso significa? Significa que Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, ele iria habitar em nós. A palavra lá em João, existe um texto bíblico que no original fala tabernaculou entre os homens. Isso significa Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, viveu, morou com os homens. Por quê? Porque ele tinha que vir na forma de um homem pecador, debaixo da lei, para cumprir a lei, para fazer com que a lei fosse cumprida, para que a justiça de Deus se cumprisse em toda a humanidade. E Jesus, quando está aqui na terra, ele fala exatamente isso para os seus discípulos. Ele diz que não veio destruir até a lei. Veja só, não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. Ou seja, Jesus, a plenitude do próprio Deus, está sobre a terra, para cumprir a lei que o próprio Deus cumpriu, que o homem não conseguia de forma nenhuma, era impossível para com que o homem cumprisse.
Porque a cada vez que uma lei era cumprida, era criada, o homem se tornava transgressor desta. Nós sabemos que existe 613 leis e homem nenhum conseguiu ser justificado por elas, muito pelo contrário, elas a condenavam. E isso tornava para o homem impossível com que ele voltasse à comunhão com Deus e fosse salvo. Mas Deus, na pessoa de Jesus, faz isso possível. A Bíblia vai falar que Jesus fala isso para os seus discípulos. Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, versículo 26. Então, Cristo, ele veio cumprir a lei e veio trazer justiça para todos nós. Essa justiça de Deus, ela se cumpre no momento em que Jesus ele é crucificado na cruz. Quando Jesus está ali e que coloca um vinagre em seus lábios e Jesus fala tetelestai, que significa está consumado, está pago, está liquidado. Ou seja, não há mais dívida a ser paga. Toda a justiça foi cumprida naquele exato momento. É exatamente o que Jesus fala no livro de João, capítulo 19, versículo 30. Quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A partir daquele momento, a Bíblia vai dizer que o véu se rasga de alto a baixo. Ou seja, o caminho que estava... tinha uma barreira entre o caminho, esse caminho foi aberto através de Jesus. Jesus, ele abre este caminho. João capítulo 14, versículo número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Quando Jesus fala, está consumado, o véu da igreja se rasga de alto a baixo, dando um livre acesso, trazendo a reconciliação para com o ser humano. É exatamente o que Paulo vai descrever em 2 Coríntios 5,18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação. Sim, isso é um mistério, porque através do sangue de Jesus, que já estava programado por Deus desde a fundação da humanidade, para com que ele viesse, para que os planos de Deus se cumprissem em cada um de nós, fosse concretizado. Este é um amor que vai além de toda a compreensão humana. Isto é algo realmente que vai além das nossas expectativas, dos nossos pensamentos. Olha só, veio para o que era seu. Quem é este? Este é Jesus, ele veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Quem são estes? Os judeus, conforme nós fomos observarmos o contexto histórico. João está escrevendo para o povo judeu. O povo judeu era por onde vem a salvação. Então, estes não receberam a Jesus. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, se você crê no nome de Jesus, se eu creio no nome de Jesus, nós, através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, nós podemos nos reconciliarmos com o Pai. Nós conseguiremos, então, ter comunhão com Ele mais uma vez, assim como Adão e Eva teve lá no passado. Um dia nós veremos Ele como de fato Ele é. Agora, apenas o que a Bíblia nos revela, é através do agir do Espírito Santo, é que nós iremos conseguir isto. Veja só, ainda o que Gálatas capítulo 4, versículo 5 vai dizer para nós, através das palavras de Paulo, para remir os que estavam debaixo da lei. Sim, o povo de Israel estava debaixo da lei. E todos que quisessem se achegar a Deus precisavam passar por debaixo da lei. Mas essa lei precisava ser cumprida. O homem por si só não conseguia cumprir esta lei. Era impossível para o homem cumprir esta lei. Mas fez Deus todas estas coisas possíveis através de Jesus, a fim de recebermos uma adoção de filhos. Através de Jesus nós somos filhos adotivos. Nós temos a reconciliação. E tudo isso porque Deus nos predestinou. Veja só, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E isso é o amor de Deus para conosco. E Jesus, ele declara exatamente isso, declara qual foi o seu papel de ter vindo à humanidade. E o seu papel foi: não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai fez com que o Filho viesse ao mundo e se sacrificasse por cada um de nós na forma de um homem
que sujeito ao pecado, sujeito à lei. Veja só, aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lembra que Deus ele é santo. A sua glória nós não poderíamos suportar por causa dos nossos pecados. Então Jesus, ele se abdica, ou seja, ele abre mão da glória de Deus. Ele abre mão da forma de Deus. Perceba que Jesus tem a mesma essência que o Pai. Tem a mesma glória que o Pai. Porém, para ele se relacionar com o homem e para que Deus se manifestasse ao homem, foi necessário com que Jesus se esvaziasse de si mesmo. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não o considerou o ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo. E o que é se esvaziar? É da glória, é da forma de Deus. Ele se tornou em forma de servo. Ele veio em forma de pecado. Ou seja, não é que ele pecou, mas significa que ele se entregou por cada um de nós. Veja só o que o escritor Isaías ele vai dizer: todavia ao Senhor, ou seja, a Deus, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isaías 53, 10. Ou seja, aprove a Deus enviar o seu Filho para morrer por cada um de nós, e isso foi do seu agrado, porque ele veria o salário, no caso, ele veria, os benefícios que isso traria. Ele se alegraria com os frutos. A Bíblia fala que existe somente um Deus, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ou seja, Deus enviou o Filho. E Jesus é o mediador para que nós nos reconciliarmos para com Deus. Sendo assim, Deus se manifesta a nós por meio da pessoa de Jesus. Jesus se manifesta Deus e fala de Deus para nós. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez todo o mundo. Ou seja, o próprio Criador, ele vem agora na forma de homem e fala na língua de homem e se manifesta a nós. Que amor é este? É um amor que vai muito além de nossos pensamentos, O Pai envia o Filho, que expressa a sua imagem e a sua glória para com a humanidade, na língua do homem, da forma em que o homem pode suportar. E o Filho vem e leva sobre si as nossas dores, nosso castigo, paga a nossa dívida. E também, por final, ele envia o Espírito Santo, o qual ele convencerá o mundo do pecado e também da justiça. E nos convence dos nossos pecados. Ele também mostra que a justiça de Deus irá vir sobre nós por causa dele. O Espírito Santo, ele nos regenerará, nos renovará. Tito 3,5: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O Espírito, ele nos regenera, o Espírito nos convence do pecado e da justiça, o Filho executa a obra enviado do Pai, ele é o enviado do Pai e ele executa esta obra. Então, nós percebemos que na obra da salvação, o Pai envia, o Filho executa e o Espírito Santo regenera, justifica, capacita a igreja para que um dia possamos ter comunhão plena com o nosso Deus. Muito bem, vou ficando por aqui, que Deus os abençoe em Cristo Jesus e até a próxima, se Deus quiser.